Eu queria convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. E nós vamos iniciar a palavra aqui a partir de Lucas, capítulo 10, no verso de número 5. Hoje, nós vamos continuar cumprindo a missão, a parte 2. E o tema que eu dei para hoje é 4 coisas que devemos fazer pelos não alcançados. 4 coisas que eu e você precisamos fazer pelos não alcançados. E todas essas dicas estão reveladas, elas foram ditas, declaradas por Jesus, Ele mesmo que nos entregou todas essas 4 coisas. E nós vamos apenas fazer uma revisão breve daquilo que nós falamos semana passada. Eu senti no meu coração de trazer um reforço sobre a dica 1 e a dica 2. Na verdade, Paulo fala para a igreja de Filipenses: eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. Na verdade, isso é proteção, é segurança para vocês. Eu não me canso de escrever, de repetir as mesmas coisas. Então, eu gostaria de dar novamente um reforço na primeira dica, ou na primeira coisa que Jesus nos manda fazer. Na semana passada nós lemos em Lucas capítulo 10, no verso 5 e 6, no versículo 5 e 6 fala assim: ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Você pode falar comigo? Paz seja nesta casa. O próprio Senhor Jesus que nos ensina esse princípio. E aqui está a primeira coisa que Jesus nos manda fazer para cumprirmos a missão. Eu e você, para cumprirmos a missão, precisamos declarar paz sobre as pessoas. Precisamos aproximar delas, das pessoas aí no mundo afora, declarando paz sobre a vida delas. Por que que eu e você precisamos anunciar paz para as pessoas? E quarta-feira eu estava compartilhando com o Life Group, eu estava dizendo, gente, não é apenas você dizer a palavra paz como um jargão, como um costume, né? Cristão de dizer paz. Não é apenas falar paz, mas é o que Jesus deseja nos ensinar. O que Jesus quer que nós façamos de fato com essa declaração. O que significa, o que está por trás dessa declaração. Por que nós precisamos ministrar a paz às pessoas? Sabe por quê? Porque Deus deu a mim e a você o ministério da reconciliação. Deus nos entregou, Deus nos tornou ministros da paz. Diga para quem está perto de você: você é um ministro da paz. Diga assim: você é um ministro da paz. Literalmente isso, ministro da paz. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,18: e tudo provém de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou. Essa versão, eu escolhi ela intencionalmente, porque ela abre mais o leque para você entender. Nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Essa palavra, na versão atualizada, ela fala assim: nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério ali, reconciliação, é diaconia, ou seja, o serviço. Deus lhe deu um serviço, uma missão, de reconciliar outros com Ele. Então você precisa sempre chegar com essa abordagem para as pessoas, dizendo: Deus quer fazer as pazes com você. Deus deseja fazer paz com você. Então você chega com essa aproximação, com essa abordagem de paz para a vida das pessoas. O nosso maior ministério é levar as pessoas não alcançadas a fazerem pazes com Deus. Diga assim: eu tenho uma missão de fazer as pessoas deste mundo fazerem as pazes com Deus. Ou seja, você é um embaixador, você é um mediador que Deus colocou aqui na terra para ligar as pessoas a Jesus, para que elas possam de novo se reconectarem com o Pai através do sangue de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 17 fala: pois Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo pelo mundo. Agora eu queria destacar algo que eu não falei semana passada, que é super importante com relação a essa paz que devemos anunciar. Essa paz que Jesus declarou em Lucas capítulo 10, versículo 5. Primeira coisa, e ele enfatizou, a primeira coisa que vocês vão fazer é: digam
paz seja nessa casa. Tem a ver com a sua língua, tem a ver com a sua boca. Tem toda a relação com aquilo que falamos. Deixa eu falar algo para você. Cumprimos a missão quando liberamos bênçãos sobre as pessoas e sobre a cidade. Nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu quando nós liberamos bênçãos sobre pessoas e sobre a cidade. Pastor, mas aquela pessoa pecadora, aquela pessoa que está toda complicada, aquela pessoa que está confusa, aquela pessoa que está suja, que está no buraco, que está voluntariamente pecando e fazendo o que é mal, você vai, ainda assim, você vai ter uma abordagem de anunciar paz e bênção para essa pessoa. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, olha, vocês não devem amaldiçoar os que amaldiçoam vocês. Vocês devem abençoar aqueles que vos amaldiçoam. É um princípio do reino de Jesus. Isso faz parte do quarto ponto que a gente vai chegar lá, daqui a pouco. Jesus nos ensina princípios que eles vão contrários ao reino desse mundo. O mundo bate numa face e a gente, humanamente falando, quer bater na outra. Mas Jesus disse, se alguém lhe bater numa face, dá-lhe também a outra para ser batida. Se alguém lhe ferir, permita ser ferido também pelo outro lado. Ou seja, é o oposto do sistema dessa terra. O reino de Deus funciona numa outra dimensão. Então diga assim, eu cumpro a minha missão quando eu abençoo pessoas pecadoras que estão ao meu redor. Sabe qual é um dos problemas maiores que a igreja, nós, às vezes, não estamos sabendo evangelizar, porque a gente olha para os nossos vizinhos, e a gente reclama, murmura deles. A gente olha para os vizinhos e a gente começa a xingar os vizinhos. Imagina aquele vizinho que mora em cima de você e faz barulho de madrugada, com som alto. Você já passou por isso? O meu primeiro lugar que eu fui morar quando eu me casei, num apartamento pequeno, e em cima tinha uma pessoa perturbada, meu irmão. Toda madrugada, de 2 da manhã para frente, ela começava. E começava uma andação no apartamento, para lá e para cá, em cima de mim. Eu me lembro que eu e Priscila, a gente acordava várias e várias vezes à noite, sem conseguir dormir, porque a pessoa começava 2 da manhã, e ela começava assim, ó, um demônio perturbando. Mas qual que deve ser o nosso approach? Ao invés de xingar e amaldiçoar, começa a abençoar a pessoa. Começa a abençoar, eu declaro paz sobre você. Oh, abençoado, que a paz de Deus seja sobre você em cima da minha cabeça. Essa deve ser a nossa atitude e postura. Mas normalmente o que a gente faz é xingar a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu morava em Kenner, num apartamento, acho que ele vai lembrar, tinha 4 anos, 5 anos, e o vizinho, outro vizinho, e um dia, gente, o cara estava tão perturbado, eu tive que, na hora da razão, da carne, eu fui lá, cutuquei com a vassoura em cima dele, para com isso, porque estava incomodando demais. Aí depois eu me arrependi, falei, não, tenho que mudar essa forma. Aí um dia eu vi na porta, comecei a olhar para ele com outra forma, comecei a abençoá-lo, comecei a tratar ele bem, e de repente o cara saiu do apartamento e foi embora. Ele esvaziou, foi embora, evacuou de lá. Comecei a abençoar ele, comecei a ministrar bênção. Então a nossa missão como igreja não é falar mal para as pessoas que estão pecando. Por exemplo, você pode ver uma pessoa na rua com drogas, sabe, drogado, uma pessoa que está alcoólatra, que está, sabe, jogado pela rua, um mendigo. Você não deve falar mal, você deve abençoar aquela pessoa, você deve direcionar-se para aquela pessoa, liberando palavras de bênção. Primeiro, diga, paz seja nessa casa. Se nós começarmos a mudar nossa forma de aproximar das pessoas, nós vamos usar uma arma poderosa que está na Bíblia. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário. Diga assim, ao contrário. Bendigam, pois para isso vocês foram o quê? Chamados. Olha aqui a nossa missão. Anunciar paz, dizer paz para os outros.
Bendigam, para isso vocês foram chamados, para receberem por herança. Ou seja, nós precisamos declarar bênçãos, paz sobre as pessoas e principalmente sobre a nossa cidade. Eu fico bravo quando alguém fala mal de New Orleans. Não fala mal da minha cidade não, a minha cidade é uma cidade abençoada. A minha cidade é uma cidade abençoada. New Orleans é de Jesus. New Orleans é uma cidade que a glória de Deus vai descer e vai se manifestar neste lugar. Não chame a minha cidade de feia, porque esse lugar é bonito. É uma cidade bonita, é uma cidade maravilhosa. Não tem beleza para quem está com os olhos errados, mas se você tiver uns olhos bons, tudo vai ser bom na sua vida. O problema muitas vezes é que o nosso coração está errado. Se os teus olhos forem ruins, tudo em volta será ruim. Mas se os teus olhos forem bons, haverá luz. Você não conheceu New Orleans quando eu vim para aqui, meu irmão? Estava um caos. Mas assim ainda eu amei essa cidade. Porque Jesus tem um plano para nossas vidas como cidade, amém? Jesus ama New Orleans, Ele ama os moradores de New Orleans, Ele ama todas as pessoas que moram ao nosso redor, e nós devemos abençoar a nossa cidade. Quem crê nisso, diga amém. Quando você abençoa, você neutraliza a ação do maligno. Toda vez que você declara paz sobre as pessoas, você está neutralizando a ação do maligno. Tem pessoas que elas reagem negativamente, até mesmo quando você vai abordar elas sobre o Evangelho. Eu ouvi alguns testemunhos dos jovens, eles estavam contando para mim algumas experiências, e muitas vezes você vai abordar e a resposta da pessoa é negativa, mas ainda assim você vai ter uma postura de leveza, abençoar, ministrar paz sobre aquela pessoa. Eu até coloquei para lembrar-me, eu tenho uma cultura que há muitos anos, os meus filhos podem confirmar isso, no trânsito, é trânsito, tá? Quando alguém de repente faz alguma coisa errada, ou vira para mim, para xingar, ou para falar alguma coisa, eu só, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vá em paz, Deus te abençoe. Quantas e quantas vezes no trânsito, alguém deu um sinal, ou me xingou, falou alguma coisa, ou curse words, eu falei, God bless you, oh, abençoar Deus, mas não é falar por falar, é abençoar mesmo. Eu te abençoo, vai na bênção, vai na paz de Deus. Quando você faz isso, você neutraliza a ação do maligno. Quantas coisas, eu estava nessa semana aqui na West Napoleon, eu quase ouvi um cara atirar arma e atirar no outro, de manhã bem cedo, estava com a Isabela indo para a escola, e ali no YouTube, o cara saiu do carro, começou a apontar para o outro e xingar o outro, porque a pessoa de trás buzinou para ele. Cara, quase que dá uma confusão. Falei, vai dar um tiroteio. Se a pessoa de trás tivesse tido uma outra postura, né, talvez ele errou, mas me desculpe, I'm sorry, God bless you, mudaria. Mas quase teve uma confusão, por causa da atitude que a pessoa estava tendo. Deixa eu te falar algo para você. Revertemos a maldição quando abençoamos. Entenderam isso, gente? Nós, como igreja, podemos reverter a maldição quando nós abençoamos. E aqui está a cidade. Eu queria enfatizar a cidade. Provérbios capítulo 11, versículo 11. Pegue isso, irmão. Pegue isso. Pela bênção dos justos, a cidade é o quê? Por isso que eu quero te pedir, não fale mais mal de New Orleans. Não fale mal da cidade, do nosso estado. Olha aqui, pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quantos crentes, aonde eles moram, eles mesmos estão destruindo a cidade, porque falam mal do governo, falam mal do prefeito, falam mal dos deputados, está só falando mal de todo mundo. Gente, temos que mudar essa cultura. Ainda que tenha pessoas perversas, nosso papel é abençoar, o nosso papel é declarar bênção, é enviar bênção sobre os governos, sobre a cidade, sobre as escolas, sobre as universidades, sobre os locais de trabalho. A nossa missão é declarar paz e enviar paz para as pessoas, porque desse modo nós vamos reverter a maldição. Quem está entendendo, diga amém. Cumprimos a missão. Segunda
dica e ensinamento de Jesus: cumprimos a missão quando nos conectamos com os pecadores. Nós falamos disso semana passada. Lucas capítulo 10, versículo 8. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Comam do que lhes for oferecido. O que significa isso? Relacionamento. Criar pontes de amizade. Um certo tipo de amizade. Comam do que lhes for oferecido. Nós cumprimos a missão e nessa missão devemos ser intencionais. Jesus foi conhecido como o amigo dos pecadores. Em João capítulo 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Diga comigo, todos. Gente, eram todos. Os pecadores se aproximavam de Jesus. O que Jesus tinha e o que ele fazia que os pecadores se aproximavam dele? É exatamente aquilo que nós ensinamos na semana passada. A nossa abordagem precisa ser diferente. A nossa abordagem tem que ser uma abordagem conforme Cristo. É por isso que eu não quero correr, eu quero treinar a igreja, treinar vocês a praticarem esses 4 princípios que Jesus nos deixou aqui na sua palavra, para que nós possamos cumprir a grande comissão. E aí eles falavam e murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Comer fala de aproximação. Não tem como você comer com alguém se você não se aproxima dela. Uma aproximação intencional é necessária para cumprirmos a missão. Diga assim com o seu irmão: seja intencional. Diga para ele: seja intencional. Deixa eu treinar algo vocês. Deixa eu ensinar algo para a igreja. Se programe intencionalmente. Pelo menos uma vez no mês, se encontrar com alguém que você não conhece, que você não convive no dia a dia. Se programe intencionalmente de repente trazer até na sua casa uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não conhece Jesus. Ou vá até a casa dele. Posso visitar você? Queria passar um dia aí, 1 hora com você, trocar uma ideia, bater um papo, comer uma pizza, comer alguma coisa. Faça intencionalmente. Se nós, a igreja, começarmos a sair da nossa zona de conforto, que é ficar só entre os crentes, e a gente intencionalmente começar a evangelizar, a fazer pontes, a fazer conexões com os pecadores, para que nós possamos então ir para o ponto 3. Porque o problema é que a gente já quer ministrar o 4º princípio, sem passar por essa ordem que Jesus ensinou. E essa ordem eu descobri aqui em Lucas, está clara no Evangelho de Lucas. Jesus envia os discípulos de 2 em 2, e ali ele dá umas direções: vocês vão nas aldeias, nas cidades, aonde eu vou pregar, e façam isso, isso, isso e isso. Jesus deu toda a dica. Jesus deixou que o ensinamento e o treinamento de como a gente pregar o Evangelho. Cara, é muito tremendo isso. Eu descobri que, como que uma escola, aqui está uma escola, aqui está um seminário para você cumprir a grande comissão. Apenas Lucas 10. Tem aqui um treinamento de Jesus para os discípulos. Devemos ser pacientes com o processo. Lucas capítulo 5, verso 32. Jesus respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico. Por que crente só quer passar tempo com crente? Porque está faltando a visão de ver os campos que estão brancos, de ver que a seara é grande e que existem muitas almas para serem colhidas, gente. Existe uma multidão de gente para ser alcançada. Nós demos uma estatística semana passada. Ela é muito alta, ela é muito grande. Cara, talvez de 10 pessoas que você se encontra por dia, talvez 2 delas ou uma é salva. As outras ainda precisam ser salvas. E qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua abordagem? E o que você está fazendo por essas almas que você conhece, que está perto de você? Seus colegas, seus amigos, familiares, sabe, as pessoas que você convive. Qual tem sido a sua abordagem? Temos que ser intencionais. Diga para quem está perto de você: seja intencional, meu irmão. Seja intencional. Crie oportunidades. Seja primeiro uma pessoa que vai abordar para fazer ali uma ponte, criar um relacionamento, comer com as pessoas. Isso fala de relacionamento. Deixa eu falar algo para você. Quando você cria um nível de relacionamento com as pessoas, preste atenção, gente. Quando você cria um nível de relacionamento com as pessoas, isso vai abrir uma porta, escute bem, para as pessoas compartilharem as suas necessidades.
Isso é muito incrível, isso é muito legal. Toda vez que você gasta um tempinho com as pessoas, para ouvir elas, para comer com elas, basta você passar um pouco de tempo com elas, daqui a pouco elas vão sentir liberdade de compartilhar o que elas precisam. E aí vem a terceira dica de Jesus: cumprimos a missão quando tocamos nas necessidades das pessoas. Nós cumprimos a missão quando a gente toca naquilo que as pessoas mais precisam. E o que elas mais precisam? Essencialmente, queridos, as pessoas mais precisam não é somente de comida física. O que elas mais precisam é de uma comida que vai saciar o vazio que elas carregam, o vazio que está dentro delas. Porque muitas vezes a gente pode alimentar, sermos bondosos, dar comida, mas se nós não dermos a comida que sacia a alma, elas vão voltar de novo. E elas nunca vão ser satisfeitas, elas nunca vão se satisfazer, porque existe um vazio dentro delas. E olha o ensinamento de Jesus. O terceiro ensinamento é Lucas capítulo 10, verso 9, a parte A. A parte A ele fala assim: quando vocês forem de aldeia em aldeia, curem os doentes que ali houver. E aqui está o terceiro propósito: curem os doentes que ali houver. Hoje nós vamos dar oportunidade, se tiver alguém doente aqui, nós vamos orar por você. Se tiver alguém enfermo, com alguma dor, nós vamos orar para o Senhor curar você. Porque essa é a nossa grande e maior comissão. Não é só pregar. É interessante que antes de pregar, Jesus manda curar. Antes de falar do Evangelho, Ele manda curar primeiro. Por que será que Ele manda fazer isso? Tem algo muito precioso aqui. Jesus sempre tocava nas necessidades espirituais e físicas das pessoas, trazendo alívio. Jesus passou, queridos, grande parte do seu tempo. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir que Jesus passou a maior parte do seu tempo fazendo algo: expelindo demônios, curando enfermos. Basta ler os evangelhos. Quando você ler as passagens do evangelho de Mateus, são 28 capítulos, não é isso? Se você ler o evangelho de Mateus, a maior parte de Jesus, ele estava o quê? Caminhando, curando enfermos, expulsando demônios. E ele era intencional nos tempos que ele tinha à noite e de manhã cedo para treinar os discípulos, que andavam com ele, andaram 3 anos com ele. Eles andaram, dormiam com ele, onde ele estava. Então ele treinava os discípulos, mas andando na missão, na rua, lá fora, ele passava maior tempo, curando e libertando aqueles que estavam presos e cativos pelo diabo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que vai causar as pessoas acreditarem nas nossas palavras? O que é que vai fazer as pessoas crerem na mensagem que a igreja carrega? E aqui nós, às vezes, como igreja, não estamos entendendo a grande comissão, queridos. Talvez a gente não tenha entendido a comissão. Pensamos que a grande comissão é só para os pastores, para os líderes, para aqueles que são mais antigos de igreja. Está errado. A grande comissão é para todos, inclusive para aquele que se converte agora. Sabia disso? A grande comissão é para aqueles que se converteu hoje. Aquele gadareno, aquele homem que estava possesso por uma legião de demônios, diz a Bíblia que no mesmo dia que ele foi liberto, ele quis seguir Jesus, ele quis acompanhar Jesus, e Jesus para e fala assim: não, volta para os seus e anuncia tudo que Deus fez por você. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, ele voltou anunciando e pregando o que Deus fez por ele. Então pregar o Evangelho não é difícil, meus queridos. Pregar o Evangelho não é algo difícil, é só você ser você mesmo. Apenas share your heart. Apenas compartilhe a sua fé, seja ela pequena ou grande ou médio, seja a experiência que for, compartilhe a sua experiência. Não complique as coisas. Você não precisa completar um seminário, completar um curso, completar anos de igreja, não, é para agora. Apenas compartilhe a sua experiência, porque se Jesus entrou em você, você vai poder compartilhar essa experiência. Eu acho que foi o Billy Graham que disse algo, eu não me recordo, mas ele fala uma frase que é muito forte, como assim: se você é um crente, você não tem desejo de pregar o Evangelho, possivelmente você não se converteu ainda. Isso é forte,
Porque Jesus dentro de nós tem que nos levar a fazer alguma coisa. Temos que fazer algo em favor das almas. É a nossa maior missão aqui na terra. É a nossa missão maior. Jesus sempre tocava naquilo que as pessoas mais precisavam: cura física, emocional, cura familiar, sejam problemas emocionais, físicos, psíquicos, sabe? E a maioria daqueles problemas psíquicos eram de origem espiritual. A maioria era de origem espiritual. Quando você vê os milagres, você vai ver, a tua fé te salvou. Mas antes de curar, ele expulsava os demônios. A maioria dos casos de doença havia por trás uma entidade maligna. Ele expulsava o demônio e a pessoa era curada. Então, esse é o próximo passo da gente cumprir a grande comissão. Quando tocamos nas necessidades das pessoas, o que vai causar o impacto nas pessoas para receberem a nossa mensagem, sabe o que é? É o exercício da autoridade que Cristo nos concedeu. Diga assim: quando eu exercito a autoridade de Cristo na minha vida, isto vai me dar credibilidade para os não alcançados. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes a gente está acuado, com medo, a gente fica inibido. Será que eu posso? Será que eu tenho a mesma autoridade? Você tem autoridade sim, se você é igreja, se você já tem Jesus dentro de você, quem tem Cristo dentro de si, o Espírito Santo, tem autoridade para expulsar demônios. Não importa o que seja, você tem autoridade, apenas exerça ela, se posicione. Não espere chamar alguém, não, você exerça a autoridade. Está na rua, tem um problema? Expulsa os demônios, cure os enfermos, anuncie para eles que Deus está no meio de vocês. Olha só o que diz em Mateus 12, 28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente, diga comigo, certamente, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, em outras palavras, o que nos dá credibilidade é o exercício da autoridade que Cristo nos concedeu. Quando você manifesta o poder do reino, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não se consiste apenas em palavras. O reino de Deus também se consiste em poder, em manifestação de poder. Então vire para quem está perto de você e dá uma balançada assim: ei, você precisa andar em poder, meu irmão, em poder. Diga para ele: você precisa andar em poder. Em poder, balance ele aí, sacuda o seu irmão. Poder de Deus. Enquanto você caminha aqui na terra, enquanto você anda aqui na terra, libere paz, mas também libere cura sobre as pessoas, libere libertação sobre as pessoas, proclame libertação, seja curado em nome do Senhor Jesus, aonde você passar, não importa o lugar, vai declarando: New Orleans, essa cidade pertence a Cristo. Pode haver sim, potestades, demônios, mas maior é o que está com a igreja, maior é o que está conosco, maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo. Gente, a vitória que vence o mundo não é a minha fé, é a nossa fé. Por isso que nós, como igreja, somos melhores, somos mais fortes. Nós não somos igreja sozinhos, somos igreja em comunidade. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Diga assim: a nossa fé. É a nossa fé, não é a minha fé sozinha, é a nossa fé que vence o mundo. Então anunciem paz para eles. Anunciem paz para eles. Segunda coisa que Jesus nos ensina: se conecte com os pecadores, faça ponte com os pecadores. E terceira coisa, toque nas necessidades das pessoas espirituais e físicas, para que ali Deus possa trabalhar. Lucas capítulo 9, no verso 11, as multidões descobriram seu paradeiro e os seguiram. Ele os recebeu, Jesus os recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus. E o que ele fez? E curou os que estavam enfermos. Gente, vai chegar um tempo, deixa eu falar algo para vocês. Eu estou esperando esse momento. Estou esperando demais. Eu estou com muita expectativa. Vai chegar uma hora que curar os enfermos para a igreja vai ser algo comum. Hoje parece que as pessoas, elas quase acham diferente. Foi curado. Deveria ser algo muito normal para a gente. Porque Cristo em nós, a esperança da glória.
Então a gente tem que começar a se acostumar com o sobrenatural. O problema é que a gente está muito no natural. A gente fica tanto no natural que quando o sobrenatural acontece, a gente acha que, uau, que coisa poderosa, eu nunca vi isso, não sabia que podia acontecer isso. Deixa eu falar algo para você, pode sim, na sua vida, acontecer o sobrenatural todos os dias. Todos os dias. Seja intencional. Ao sair de casa, já começa a orar, Espírito Santo, você sabe as pessoas que eu vou passar hoje. Você sabe aonde eu vou hoje passar. Você sabe as pessoas que vão estar lá. Então comece a me dar discernimento. Comece a me dar uma palavra. Comece a me dar graça e poder e unção. Para que eu possa tocar essas pessoas. E elas sejam socorridas por Jesus. Socorridas por Deus. Uma das formas mais efetivas de tocarmos as pessoas, gente. Uma das formas mais efetivas. Que está aqui em Lucas, capítulo 10. Está tudo ali, no próprio capítulo 10. Uma das formas mais efetivas de tocar as pessoas é através da oração intercessória. Da oração intercessória. Quando ele fala assim, olha, vão, façam isso, anunciem paz, comam com eles, mas também curem os enfermos. Quando ele fala cure os enfermos, isso aqui é uma oração intercessória. É você se colocar... Vem cá vocês dois aí, Arthur e Samuel, rapidamente. Correm aqui, um pouquinho só. Olha aqui, está aqui ó, doente. Exemplo, só um exemplo. Está doente. Aqui chega ele para curá-lo. Ou seja, ele vai fazer uma intercessão por ele. Imagina que eu sou Jesus, eu estou lá no céu, Jesus está no céu, como ele está agora. Aí o Samuel vai curar esse homem. E de algum modo ele está orando intercessoriamente pela vida dessa pessoa. É uma oração intercessória. Ele vai liberar algo sobre ele que ele já recebeu de Jesus. Então cura ele agora. Pode curá-lo. Faça alguma coisa. Cura ele. Pray for him. That's okay. Não precisa fechar o olho não. Fala assim, Jesus, eu declaro cura sobre esse homem. Seja curado agora, seja o que for. Você pergunta o que é e você libera a palavra. E fala, seja curado em nome de Jesus. Muitas vezes a gente fica assim, Deus, cura o Arthur, Deus, cura. Não, não é Deus, é você que vai curar. Uau, yes. Muitas vezes a gente está assim, Deus, cura o Arthur, Senhor, tem misericórdia do Arthur. A forma de fazer, Arthur, seja curado, em nome de Jesus. Quem está curando somos nós, através do poder de Cristo. Ele falou, curem, quem é que vai curar? É a igreja. Ele falou, vão e curem os enfermos. Ele não falou, Deus, desce do céu e cura o enfermo. Não, é a igreja que vai curar os enfermos. Ele está dizendo, vão e curem os enfermos. Então, quando você deparar com uma alma, você vai declarar, ei, em nome de Jesus, sem fazer aquela cara de crente, de santarrão, sabe? Não precisa fazer aquela cerimônia toda não. Se Deus descer ali naquele momento, e o Espírito Santo, de repente, tomar você numa dimensão que você talvez não esperava, glória a Deus por isso. Mas, basta você usar a autoridade. Quando um guarda está no trânsito, ele usa a autoridade, o que ele tem que fazer? Ele tem que gritar? Ele tem que espernear? Sai! Sai! Não, não tem isso não. Meu irmão, se um guarda está na rua, no trânsito, e entra uma carreta na frente, você vai fazer... Cara, a carreta vai obedecer. A autoridade, não é o poder que ele tem. O poder está em Jesus, mas a autoridade foi nos dada. O poder não é nosso, o poder é dele, mas a autoridade ele nos deu. Basta o guarda levantar a mão que o carro vai parar, porque existe uma autoridade sobre ele. Aquele policial não tem poder de parar a carreta, o caminhão ou o carro. Aquele policial não tem poder de parar. Quem tem poder é Deus, assim também somos nós. Se um demônio vier, você não tem poder para parar ele, mas o poder dele que está em você, eu te ordeno, saia em nome de Jesus, e ele vai sair. Obrigado, obrigado. Estão entendendo? Agora, o poder e a autoridade não está no tom da voz, ainda que a gente possa em algum momento ser ousado e usar da autoridade de modo mais veemente, como em alguns momentos isso acontece, mas não é isso que vai determinar a sua autoridade. O que vai determinar a sua autoridade é o entendimento da verdade
da palavra de Deus. Quanto mais você entender essa verdade, você compreender quem você é em Cristo, mais autoridade você vai andar e fluir aqui nessa terra. Vamos para o quarto ensino de Jesus? Nós cumprimos a missão quando anunciamos para as pessoas: chegou o reino de Deus. Nós cumprimos a missão quando anunciamos e declaramos paz. Nós cumprimos a missão quando comemos com os pecadores. Segundo passo, e essa ordem é importante. Às vezes, queremos já chegar pregando, quando deveríamos primeiro anunciar a paz. E mostrar para elas que Deus está interessado em se reconciliar com elas. Deus quer se reconciliar com você. Deus não está de mal com você. Em Cristo, Ele já perdoou. Basta você querer e receber pela fé. Terceira coisa, antes de pregar, cure. Expulse os demônios. Antes de pregar, cure. Manifeste o poder de Jesus. Porque tem gente que vai precisar de um sinal. Tem gente que é como Tomé. Precisa de um sinal. E Jesus permite. Porque muita gente não tem dificuldade. Escute essa. Tem muita gente que não tem dificuldade de crer que Deus existe. Mas nem todas as pessoas acreditam que a única forma de chegar a Deus é através de Jesus. Muitas pessoas creem em Deus, mas elas não acreditaram ainda, elas não acreditam, elas não entenderam que a única forma de ir para Deus é através do Filho Jesus. E talvez quando você cura no nome de Jesus, a pessoa vai crer em Jesus. Porque os milagres que fazemos não é em nosso nome, não é em nome de uma instituição, não é em nome de ninguém, exceto o nome de Jesus. Vão e curem em meu nome. Nós cantamos hoje, podíamos até voltar no final e ministrar essa canção Christ, Christ, depois, Lucas, com a equipe. Por quê? É exatamente isso. Eu não tenho mais medo do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então nós precisamos realmente liberar o reino de Deus, sobre as pessoas. Lucas capítulo 10, verso 9, parte B. Parte A fala assim: curem os doentes. Você pode falar comigo? Me ajude aí, amados. Quem pode ler para mim, por gentileza? Alguém leia, por favor. Yes! O que está mandando fazer primeiro? Curem os enfermos que houverem ali. Pronto, simples assim, curem os enfermos que estiverem ali. Gente, em nome de Jesus, permita você ser ativado pelo Espírito Santo essa manhã. Permita-se ser ativado pelo Espírito Santo. Permita-se ser ativado no seu coração. Essas mensagens Deus está nos dando para que a igreja seja equipada e ativada para cumprir a grande comissão. Curem os enfermos, é uma ordem de Jesus. E a última coisa que Ele manda fazer é a quarta coisa. Ele fala assim: e digam, fala comigo, digam. Tem que ser dito, tem que ser falado. Aí vai entrar a última coisa: pregue o reino de Deus. Diga para elas: o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus se aproximou de vocês. E aqui deixa eu trazer algo muito legal que eu vi nesse texto. Olha que bacana isso aqui. E digam, preste atenção no texto de novo, coloque de novo, Lucas 10, 9. E digam, a parte B, e digam ao povo: o reino de Deus se aproximou de vocês. Você pode repetir comigo? E digam. E digam. Para quem? Ao povo. Digam ao povo. Dizer o quê? O reino de Deus se aproximou de vocês. Deixa eu ensinar algo muito especial nessa passagem. O texto não está mandando a gente trazer as pessoas para o reino. O texto está mandando a gente levar o reino para as pessoas. O texto aqui não está dizendo traga as pessoas para o reino. Ao contrário, vão
Vão e levem o reino para as pessoas, levem e anunciem o reino através da cura, porque a cura é a manifestação do reino de Deus. Os milagres, palavra de revelação, palavra de conhecimento, curas, sinais, prodígios e maravilhas, expulsão de demônios, é a manifestação do reino de Deus. Vão, curem e anunciem: o reino de Deus chegou para vocês. Quando intercedemos pelos nossos vizinhos, pelo nosso próximo, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, quando nós intercedemos, essa oração de intercessão para que Deus libere sobre eles a cura, a transformação, nós estamos trazendo o reino de Deus para perto deles. Paulo faz um apelo para a gente em 2 Coríntios capítulo 5, e esse é um apelo que eu queria fazer a todos vocês hoje aqui, a igreja. Toda a igreja, eu queria que a equipe já possa vir ministrar então. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo faz um apelo para a gente. Olha só o que diz esse texto de 2 Coríntios. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Ou seja, queridos, amigos, preste atenção nessa fala que o apóstolo deixa para a gente. Ou seja, Deus está usando-nos, nós a igreja, para falar a vocês, as pessoas. Quando você for anunciar o reino de Deus para as pessoas, deixem elas saberem que você está ali para pedir a elas. E aqui vem uma palavra, um verbo, que esse verbo que Paulo usa, ele é um verbo muito forte. Ele diz respeito a insistir, a implorar, como que fazer uma clemência. Ele fala assim: nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo, vocês estão entendendo, igreja? Amém? Cara, isso aqui é muito, muito interessante. É como assim, você vai até as pessoas lá fora, para rogar a elas, queridos. É como assim, pelo amor de Deus, aceite essa palavra. Depois que você anunciar a paz, depois que você criar um tipo de relacionamento com elas, depois que você manifestar o poder de Deus, curando elas, tocando, elas reconhecendo que existe um poder na vida da igreja, aí elas vão se abrir para receber a mensagem. E agora você vai como que insistir com elas: por favor, aceite, eu peço-te, eu imploro, aceitem o amor que lhes é oferecido. E aí você fala: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus, porque você e eu fomos chamados para sermos intercessores, como embaixadores. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Você é uma testemunha, você foi colocado aqui na terra, depois que Cristo te alcançou, você tem um chamado, e o seu chamado é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Esse quarto ponto, nós poderíamos passar um tempo maior ministrando ele, porque ele é cheio de riquezas com relação ao reino de Deus. O que devemos anunciar para as pessoas é tudo o que diz respeito ao reino de Deus. Mateus 28 resume isso, no verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer comigo: portanto, vão. Quero destacar essa palavra: vão. Você pode ficar de pé nessa hora e dizer: vão, vão. Ou seja, go and preach the gospel. Go and share the gospel of Jesus. Go and make disciples of Jesus. Go. Vão e preguem o evangelho, façam discípulos. E aí vem a parte que é o reino de Deus, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Amém, igreja? E nós vamos nos revestir dessa verdade de Jesus, desses 4 níveis do ser enviado. Enquanto a equipe vai estar ministrando, eu quero que você possa receber do Senhor a capacitação, que você venha receber do Senhor a unção do Espírito Santo, que você venha receber a liberação do Senhor,
para você andar e se mover no profético, naquilo que Deus tem para a gente. Do Senhor encontre, Pai, repouso em nossos corações e nossas vidas, Pai. Que as nossas casas sejam um lugar de repouso da Sua glória. Que os nossos lares, o Senhor encontre lugar para repousar a Sua glória. Receba, querido, querida, a unção que te capacita, a unção que te treina, a unção que te capacita. Nós temos ministrado a palavra. A unção do Espírito vai te capacitar, a unção vai te qualificar, a unção vai te inspirar, a unção vai te capacitar para você ter ousadia para ir pregar, curar, expulsar os demônios e cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus, receba a unção do Senhor, receba a glória do Senhor na sua casa, receba a glória do Senhor.